Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus disse: não vou deixá-los órfãos. Quando estava se preparando para ser sacrificado, Jesus andou no meio do seu povo, pela Judéia, pela Galiléia, pelos vales, pelas aldeias, curando, libertando e fazendo muitos milagres. Mas ele veio principalmente para morrer por nós. Jesus veio para ser sacrificado. Ele não veio somente para atenuar a dor, o sofrimento físico das pessoas. Ele veio para salvar a alma, salvar a sua alma, a nossa alma. O que é a alma? O que é a alma? Quando você se olha no espelho, você vê o seu rosto, o seu corpo. Você vê apenas o seu corpo físico. A alma usa os nossos olhos para que possam ver. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, você se olha no espelho. Quando você se vê no espelho, é a sua alma que usa os seus olhos para você se ver. Se você for uma pessoa que tem deficiência física, que não pode enxergar, você não vai ver nada. Todavia, sua alma continua ali no seu corpo. Então, quando eu falo, eu estou falando, é a minha alma que está falando através da minha boca, está usando os meus lábios, minha língua, para falar. A minha alma é invisível, ela usa o nosso corpo para se expressar, se exprimir. Essa alma, a alma, ela tem a duração eterna, ela não morre jamais, ela não morre. O corpo morre e fica e desaparece, apodrece e desaparece, vira pó. Mas a alma não. A alma dura por toda a eternidade, ela não morre. Aí você pergunta: mas bispo, e quando a gente morre, para onde vai a nossa alma? A sua alma, a minha, a nossa alma vai, ou vai para Deus, ou vai direto para o inferno. Não tem salvação depois que morre, se a pessoa não optar pelo Senhor Jesus. Não tem. Se a pessoa morrer sem Jesus, se a pessoa morrer e não foi perdoada dos seus pecados, ela não se arrependeu, ela não se entregou a Jesus. Jesus morreu pela sua alma, mas ela não aceitou Jesus, ela rejeitou Jesus, então ela morrendo, ela vai direto para o inferno. Não tem missa, não tem reza, não tem oração, não tem vela, nada pode mudar a situação daquela alma, nada, nada. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de duas pessoas, uma era um rico, que apesar de judeu, era incrédulo. Quando morreu, foi direto
para o inferno. E Lázaro era pobre, mas ele cria em Deus, morreu, foi direto para o céu. A alma dele, a alma foi salva. Não é porque ele era pobre que foi para o céu, e nem o rico vai para o inferno porque é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que faz a diferença na salvação da alma é se a pessoa creu no Senhor Jesus, creu no sacrifício do Senhor Jesus ou não. Se ela creu, ainda que seja a última coisa que ela faz na vida dela, no momento da morte, antes de fechar os olhos, se ela diz, eu aceito, como foi o caso do ladrão na cruz. O ladrão disse, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Só porque ele falou isso, Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que era a alma dele, não era o corpo, era a alma. Então, o que acontece? Ele veio a este mundo, morreu para salvar a nossa alma. Ele não morreu para instituir uma religião. A religião não salva ninguém, nem a evangélica, nem católica, nem religião nenhuma. O que salva é a fé. Você tem que entender isso. O que salva é a sua fé. Quando você usa a sua fé em Jesus, você crê no sacrifício dele, então naquele momento você é salvo. Jesus perdoa os seus pecados, apaga o seu passado. Mas se você entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua alma para Jesus, mas você volta à vida errada, então você volta à situação anterior, você vai precisar de salvação. Entenderam? Aliás, eu quero deixar aqui um recadinho para todos os que me ouvem. Se na hora da sua morte, você viveu a vida do jeito que você quis, na injustiça, no erro, etc. Mas na hora da morte, você fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Naquele momento você vai ser perdoado e você vai ser salvo. Amém? Não é bom isso? É ou não é? Mas também tem uma coisa: se você for fiel a Jesus toda a sua vida, e no último momento dela você, eu não aceito não, eu não quero mais Jesus não, você vai para o inferno. É assim. Entendeu? Sim ou não? Compreenderam? Se eu sirvo Jesus, continuo servindo por toda a minha vida, mas no último momento eu o nego, então eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Se eu negá-lo no último momento da minha vida. Por outro lado, o sujeito pode ter feito tudo de ruim na vida que passou aqui na terra, mas no último momento ele diz, eu entrego a minha vida para Jesus, eu aceito, eu não te conheço, Jesus, mas eu entrego a minha vida para ti. Então naquele momento ele é salvo, ele vai para o céu. É assim que funciona. Quer dizer que não depende de religião, depende da fé. Da fé. Você crê, você obedece. Você não crê, você não obedece. Você obedece porque você crê. Você não obedece porque você não crê. Você vai no médico e o médico dá lá a receita e você não obedece, o que vai acontecer? Você vai continuar enfermo, não é isso? É ou não é? Se você obedecer, então você pode ser curado. Então essa obediência é seguida por uma crença. Você acreditou no médico, então você agiu a sua fé.
A palavra de Deus é a mesma. Você crê na palavra de Deus, você obedece. Você não crê na palavra de Deus, você não obedece. Se você não obedece, é porque você não crê. Então não tem essa crença que a alma tem nada a ver com sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. Não tem nada a ver. Quem crê obedece, quem não crê não obedece. Quem obedece é porque creu. Quem não obedece é porque não creu. Quem casa é porque ama, é ou não é? Sim ou não? Quem descasa é porque não ama. Perdeu o amor. Divorciou porque não ama mais. Então funciona dessa forma. Então a alma, a nossa alma, que é a grande razão de Jesus vir a este mundo, é que está na situação em que pode ou não pode ser salva. E não venha com aquela história, Deus é amor, e no final das contas todo mundo vai ser salvo. Isso não vai existir, porque Deus é justiça. Deus é justiça. Imagine, morre o mal, morre o bom, e os dois vão para o céu? Isso é justo? É justo? Só se a pessoa pensa assim, bom, lá no céu acaba todo mundo entrando, e lá no céu vai acabar uma esculhambação também, igual aqui na terra. É ou não é? Você aceita isso? Não, não tem condição. Você é salva ou salvo por conta da sua fé, da sua obediência à palavra de Deus. Jesus veio para salvar a sua alma. E somente por causa da morte dele, você tem o direito de ser salvo. Mas bispo, a pessoa fez mal por toda a sua vida, e no final das contas ela é salva, se ela se render, se ela se arrepender, se ela disser, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, ela vai ser salva, porque o sangue que correu na cruz é o elemento que lava o pecado da alma. E para que isso possa acontecer, a pessoa tem que se render, ela tem que se entregar a Jesus, ela tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que necessitar de perdão, ela tem que dizer, eu preciso de ti. E quando a pessoa então tem a sua alma lavada, a sua consciência é limpa, pura. Ela pode ter sido a pior das criaturas na face da terra, mas quando ela é lavada no sangue de Jesus, o seu corpo pode estar todo sujo, mas ela estará limpíssima, puríssima diante do trono de Deus. Amém? Entenderam? Sim ou não? Jesus veio a este mundo para dar chance para nós resolvermos os nossos problemas, porque por nós mesmos nós não podemos lavar a nossa alma. Não são as boas obras de caridade que vão nos fazer limpos diante de Deus, não. Se fosse assim, Deus também seria injusto, porque uma pessoa pobre que não possa fazer caridade, ela vai ficar suja, e uma pessoa rica que possa fazer caridade e faz, ela seria salva. Então a caridade não salva ninguém, a caridade não leva a pessoa a ficar lavada pelo sangue de Jesus. Somente quando ela reconhece o seu pecado, quando ela reconhece que é suja, quando ela se humilha e humildemente diz, meu Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora.
quando eu resistia a entregar minha vida para Jesus, eu era muito novo, eu queria viver a vida, eu tinha meus projetos pessoais, meus objetivos pessoais, meus sonhos pessoais. E eu ouvia a palavra de Deus e muitas vezes dizia que eu aceitava Jesus, mas eu aceitava, eu não entregava a minha vida para Ele, eu só apenas aceitava. Não, eu aceito Jesus, mas não entregava a minha vida. Até que um dia, desesperado, o Espírito Santo me mostrou o quão pecador eu era, quão sujo eu era, apesar de não ser nenhum bandido, apesar de não ter vícios, e apesar de viver uma vida assim, em casa, trabalho, igreja, etc., ou igreja e mais nada. Mesmo assim, o Espírito Santo me mostrou o quão pecador eu era. E eu, então, ali, eu reconheci que eu precisava de um Senhor e Salvador, o Salvador Jesus Cristo. A minha alma necessitava dessa salvação. Foi quando eu pedi, eu clamei: quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apresentou Jesus. O único que tem condições de lavar a sua alma, o único que tem condições de apagar o seu passado e fazer de você uma nova criatura. Uma nova criatura. Você que diz assim: poxa, se eu pudesse nascer de novo, eu não faria mais as besteiras que eu fiz na minha vida. Pois bem, o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. Ele quer te dar uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Amém? O seu corpo físico vai ser o mesmo, mas dentro de você será uma nova criatura. Quanta gente gasta o que tem e o que não tem, por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia, deitando em qualquer cama, por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade, se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale
você perder a salvação. Eu sou o Anderson Scopel, Vitória Espírito Santo. Meu contato com a Igreja Universal não é algo tão novo. Eu conheci a Igreja Universal, eu tinha por volta de 13 anos de idade, quando nós vivíamos uma vida extremamente miserável em um dos bairros mais pobres do estado do Espírito Santo. Meu pai era um embriagado, por diversas vezes chegava em casa embriagado, mas a minha mãe cria que ele se libertaria. E um belo dia minha mãe ouviu falar da Igreja Universal. Nós, em busca de resolvermos a nossa vida, a nossa situação, nós íamos de igreja em igreja. E cada igreja tinha uma história diferente e a minha mãe acreditava que a solução dela estava em Jesus. E nós críamos em Jesus também. A primeira vez que nós estivemos na Igreja Universal, a minha mãe me levou a andar 2 horas a pé. Minha mãe estava grávida do meu irmão, e a minha mãe grávida andou mais ou menos 2 horas a pé até chegar nessa igreja. Quando a gente chega nessa igreja, minha mãe vê uma história de fé e na hora de vir embora, eu estava caminhando no ponto de ônibus e a minha mãe falou, olha, vamos a pé porque o dinheiro que nós tínhamos de passagem eu dei de oferta na igreja. Ali já começou meu ódio para com a Igreja Universal, a minha revolta, porque como é que pode uma mulher doente com um bebê para nascer, veio 2 horas a pé, e agora ter que voltar mais 2 horas a pé novamente, para mim aquilo era um absurdo. Só que para piorar a situação, quando a gente chega em casa, minha mãe pega o que a gente tem dentro de casa, começou a vender para levar de oferta para a igreja. Foi aí que nós começamos a ouvir a história, até que então pouco conhecida no estado do Espírito Santo, de um famoso bispo Edir Macedo. Foi aí que eu procurei uma outra igreja, e nisso eu me revoltei contra a Igreja Universal. Nesse período, eu fui para essa igreja, ainda tinha 15 para 16 anos, e nessa igreja eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei, com 17 anos eu já tinha lido toda a Bíblia, e eu nessa igreja que eu estava, eu estudei a Bíblia durante mais de 10 anos, e comecei não só a estudar, mas comecei a lecionar. Durante muitos anos, eu estudei a palavra, estudei a Bíblia, e eu pregava contra a Igreja Universal. Então, o convívio com os meus pais já era muito difícil. O que eu fiz? Conheci uma pessoa e com ela me casei e saí de dentro da casa dos meus pais. Após sair da casa dos meus pais, aí que o convívio já era quase nenhum. Eu priorizei tanto pregar contra a Igreja Universal que eu esqueci do meu próprio casamento, esqueci do meu convívio. Com isso, meu casamento veio a se acabar e eu entrei numa depressão tão profunda que eu pedi divórcio e meu casamento se acabou. Então, eu me vi numa situação sem casamento, sem empresa, sem dinheiro. Eu falei, bom, eu só tenho solução para a minha vida se eu sair do estado do Espírito Santo. Foi então que eu fui morar em Mato Grosso do Sul. Quando eu chego no Mato Grosso do Sul, ao invés da minha vida melhorar, é aí que eu me vejo se acabando, porque eu só conseguia dormir embriagado. Todas as noites, para mim conseguir dormir, eu tinha que tomar uma garrafa de vinho, e no outro dia eu ia trabalhar embriagado. A depressão que eu tinha era tão profunda que eu só desejava morte. Eu só desejava que a minha vida se acabasse. Até o ponto que eu falei, bom, eu não quero mais viver no Brasil. Eu vou sair do Brasil, recebi uma proposta de trabalho nos Estados Unidos e fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu consegui ficar alguns meses lá trabalhando. Todas as vezes que eu entrava no avião, o meu desejo era que aquele avião caísse e que eu morresse. Foi aí, então que um belo dia eu recebi um convite do meu irmão, que ele iria se casar e me convidou para vir até seu casamento. Eu vejo um irmão abençoado, casado, mais novo que eu, já sendo obreiro da igreja, casado e com a casa própria. A minha mãe, que quando nós conhecemos a Igreja Universal, a minha mãe tinha um câncer na perna e Deus havia curado ela nessa igreja. O meu pai, que vivia embriagado, era agora um homem de Deus, obreiro na igreja, que prega nos presídios e que tem a própria casa e que tem o próprio carro. E quem estava na situação ruim era eu.
para todo mundo eu mostrava que eu estava bem. Um empresário bem-sucedido, que morava fora do Brasil. Foi então que eu resolvi não mais voltar para os Estados Unidos e resolvi ficar no estado do Espírito Santo. Foi então que eu cheguei para os meus pais e passei para eles a real situação que eu vivia. Foi que minha mãe disse, olha meu filho, você pode vir para cá. A hora que você quiser, as portas daqui de casa estão abertas para você morar aqui, para você viver aqui. Foi então que os meus pais me colocaram a seguinte situação. Você pode vir para morar na nossa casa. Você só precisa fazer uma visita na Igreja Universal. Olha, eu preferia morar debaixo da ponte do que ir na Igreja Universal. Foi então que numa quarta-feira, 7h30 da noite, eu resolvi ir até a Igreja Universal. Quando eu chego na Igreja Universal, estava todo mundo sentado, escutando a palavra, eu já cheguei atrasado. E quando eu cheguei, eu fui super bem recebido por uma igreja que a vida inteira eu critiquei. No momento que eu sento no banco, eu escuto o pastor dizer lá do altar, quem aqui tem o Espírito Santo? E eu fui o primeiro a levantar a mão. É óbvio que eu tenho o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 12 para 13 anos. Já estudei, já preguei contra o Espírito Santo. Se quiser que eu explique o Espírito Santo no grego, no hebraico, no aramaico, eu explico para vocês. Tanto que é o Espírito Santo, os dons ministeriais, o fruto do Espírito. E o pastor desiste do altar assim. Se você tem o Espírito Santo, você precisa ter 3 coisas dentro de você. Você precisa ter fé, confiança e certeza. Como é que alguém tem o Espírito Santo? Como é que eu poderia dizer que eu tinha o Espírito Santo se a única coisa que eu queria era a morte? Eu tinha certeza de quê? Eu tinha confiança do quê? Eu tinha fé de quê? Se o único desejo que eu tinha era pular do 3º andar e acabar com a minha vida. Quando eu me dei por conta, eu estava ajoelhado de frente do altar. Levantei minhas mãos no altar e pedi a Deus uma única chance para que eu pudesse mudar de vida. Foi naquela noite, na primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, de coração aberto, que eu recebi o Espírito Santo. Você pode me perguntar, como você sabe que você recebeu o Espírito Santo? Eu deixei de ser perseguidor para começar a ser perseguido. Eu comecei a ser afrontado em rede social, eu comecei a ser afrontado por mensagem de WhatsApp. E muitos daqueles que me tinham como pregador, como professor, hoje me têm como apóstata. Hoje eu sou um apóstata da fé para eles. Só que independente de quem eles acham que eu sou, o que importa para mim é quem o Espírito Santo acha que eu sou. E eu tenho certeza que hoje ele me vê, não apenas como um ex-perseguidor, mas ele me vê como alguém que tem um desejo por ganhar almas dentro de mim. O dia que eu entendi o que era o Espírito Santo, houve dentro de mim toda uma transformação. Em 6 meses, Deus restaurou a minha empresa, Deus restaurou a minha vida espiritual, Deus me fez ter visões que eu nunca tive. O Espírito Santo começou a abrir a minha mente para o meu relacionamento. Deus me deu uma nova esposa, uma mulher que está sempre ao meu lado, que me ajuda em todas as situações. Não era só mais eu, éramos agora 2. Deus abriu para nós a nossa visão em tudo e o Espírito Santo que está dentro de mim. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos mostra o passado, presente e o futuro. Quando eu vou assinar um contrato, o Espírito Santo já me diz se eu devo ou não assinar aquele contrato, porque ele já viu o meu futuro. Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Mas eu sou privilegiado em tudo, aonde devo andar, aonde devo ir, no que devo fazer, no contrato que tenho que assinar, em todas as minhas atitudes, o Espírito Santo, ele me coordena. Eu não consigo dizer quem eu sou sem o Espírito Santo. Eu sei quem eu era e hoje eu sou quem eu sou, porque o Espírito Santo está dentro de mim. No último final de semana, quando eu levei a minha filha para assistir esse filme, o filme do Bispo Macedo, eu perguntei para ela o que ela havia achado do filme. Ela poderia me dizer qualquer cena do filme, mas a única palavra que ela disse foi assim: pai, talvez o senhor, se não tivesse encontrado essa igreja, hoje teriam 3 anos que eu estaria
sem ter o Senhor. Quando a minha filha disse isso para mim, eu entendi que vidas como eu vão ter a oportunidade não só de assistir nesse filme, de mudar de vida, mas cada pessoa que hoje nós trouxemos para a Igreja Universal, que nós apresentarmos esse Evangelho, que nós apresentarmos esse Jesus, são pais que daqui 1, 2, 3 meses vão estar abraçando o teu filho. São sofrimentos que nós estamos evitando de pais, de filhos verem os seus pais mortos com um tiro ou num caixão. Mas nós estamos dando uma nova história para cada uma dessas vidas. Ter o Espírito Santo não é apenas sentir algo diferente dentro de si, mas ter a oportunidade de ter uma nova vida, de ter uma transformação por completo em sua vida. Deus é Deus conosco, nos tornamos representantes de Deus na terra. E é isso que a Igreja Universal nos traz, e é isso que a Igreja Universal nos propõe quando nos apresenta o Espírito Santo. Meu nome é Deise Alves, eu sou jornalista e na década de 90 o assunto principal estava sendo contra a Igreja Universal, contra o bispo Edir Macedo. Eu também passei a acreditar totalmente naquela informação. Afinal de contas, era a imprensa, era a mídia. Afinal de contas, era um canal que até então era de minha total credibilidade. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que a minha mãe estava indo na Igreja Universal do Reino de Deus, até então na igreja do bispo Edir Macedo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Até que um dia eu chamei uma amiga minha, até então melhor amiga, e eu falei, vamos nesse lugar que a imprensa está mostrando? Eu até usei o termo, vamos nessa igreja só para zoar. Participamos do que estava acontecendo ali, até foi algo muito rápido, só que infelizmente eu não consegui uma informação nova que pudesse acrescentar naquilo que a imprensa estava me falando. Falei, não é possível. Então eu voltei na sexta. Sexta, final de semana, algo acontece. E de fato algo aconteceu. Só que algo aconteceu comigo e também foi uma surpresa muito grande para minha mãe. Porque apesar dela estar indo, ela tinha uma única dúvida ainda na cabeça dela. Ela cria que algumas pessoas elas eram pagas. Então ela acreditava que as coisas que aconteciam na sexta-feira precisavam de pessoas, de atores. E ela viu a filha dela ali, que não era atriz. E naquele dia foi o dia da descoberta. Foi o dia de perceber que a imprensa pode se enganar as pessoas que se deixam levar por ela. Ninguém, dinheiro nenhum é capaz, intervenção humana nenhuma é capaz de transformar uma pessoa da forma que eu fui transformada por dentro. Eu descobri que eu tinha um preconceito, que eu fui alimentada de maneira errada. Eu me senti enganada e vi a diferença daquela mídia, daquela imprensa que até então tinha tanta credibilidade, para o que eu estava vendo ali, participando. Meu nome é Patrícia, tenho 29 anos. Desde pequena eu sempre fui uma criança revoltada. Eu não aceitava a realidade que me era imposta. Com 8 anos de idade eu já comecei a ter os sintomas da depressão muito forte. A minha mãe ela não sabia o que era exatamente. Eu era agressiva, eu não aceitava nada, eu era triste, eu chorava. Minha mãe me levou no psiquiatra, o psiquiatra perguntava para mim o porquê de tanta tristeza. Eu não sabia dizer, eu dizia eu não sei. Logo cedo eu entrei no mundo do rock e quando tu entra para um grupo, tu tem a necessidade de ser aceito. Então, eu encontrei o rock como uma forma de expor a minha revolta.
né? O roqueiro, ele é agressivo, o roqueiro, é até certo ser agressivo. Quanto mais revoltado, depressivo, né? Se envolver com seitas, isso é bom. E eu me senti por um momento confortável nessa situação. Eu me senti à vontade de mostrar minha raiva, comecei a me vestir de preto. Cheguei a usar alguns tipos de drogas. O meu pai, ele era alcoólatra e logo eu comecei a beber. Eu vi aquilo ali e eu via que não era o que eu queria, mas eu precisava, a necessidade de preencher o vazio momentaneamente era maior. Com 15 anos eu comecei a ter crises de pânico, já comecei a tomar medicação, comecei a fazer psicoterapia, fui internada na primeira psiquiatria, inclusive o juiz teve que laudar, teve que dar uma autorização para eu ficar internada. Saí da psiquiatria tomando remédios fortes para tentar amenizar a angústia, vários remédios controlados. Passou um tempo, fui internada novamente, cada internação eu voltava pior, porque aumentavam a dose de remédios e quando passava o efeito do remédio, eu continuava agressiva, continuava mal. Tentativa de suicídio, tive 3. E aquele dia foi muito forte, porque eu falei assim, eu faço qualquer coisa para sair dessa situação. E passaram 2 dias. E a minha mãe recebeu um convite. E eu não lembro mais de nada, eu só lembro que eu acordei dentro da igreja e o pastor olhou para mim. Eu não sabia que era pastor, ele falou assim, a partir de hoje tu nunca mais vai ter depressão. Quando eu acordei eu estava forte, como se eu tivesse me alimentado. E ele falou assim, vocês querem assistir uma reunião? Aí eu aceitei na hora. Aquele dia não foi um pastor, não foi a igreja, mas eu ouvi Deus falar na minha mente, tenha uma vida reta. E eu comecei a buscar Deus de verdade. Em 2 meses eu era outra pessoa. Eu busquei o Espírito Santo, eu não tinha consciência, eu vim para resolver problemas, eu vim para tirar a depressão. Eu vim para ter uma vida nova. E na igreja foi me ensinado que existia algo que iria mudar tudo. Não era uma reunião de prosperidade, não era uma reunião de vida sentimental, era uma reunião que buscava o autor da paz. E eu comecei a buscar. Eu acordava pensando e no meu intervalo do meu trabalho eu dobrava o meu joelho e eu buscava. No meu intervalo de saída de trabalho e aula, eu buscava 3 horas da manhã, falava, Deus, eu quero o teu Espírito, porque só com o teu Espírito eu vou suprir esse vazio. Eu busquei, e quando eu estava no auge da busca com Deus, eu tinha certeza que eu iria receber o Espírito Santo. O pastor acabou a busca. E daí eu falei, não, agora eu não saio da igreja sem receber o Espírito Santo. E acabou a reunião e eu fui buscar. E daí eu cheguei para a obreira e falei, obreira, eu não saio daqui, porque eu tinha certeza que hoje eu ia receber o Espírito Santo. E ela falou assim, então tu vai receber o Espírito Santo. Se tu tem essa certeza, tu vai receber. Ela colocou a mão na minha cabeça e ela falou aquela palavra que as pessoas recebiam o Espírito Santo pela imposição das mãos. E eu recebi o Espírito Santo. Eu saí tão feliz, eu olhava para a obreira assim, eu falei, eu recebi o Espírito Santo. Foi tudo diferente. As pessoas, eu comecei a passar muitas dificuldades e eu sentia que não entrava mais. As pessoas me incomodavam, não me afetavam mais. As pessoas que me odiavam
eu não tinha mais aquele ódio por ela, eu pensava assim, ela precisa de Deus. E tudo foi diferente, tudo, e é até hoje diferente. Eu não tenho mais depressão, eu sou muito feliz. Eu não me corto mais, eu não tenho ódio mais, eu tenho paz dentro de mim. Eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. Eu sou feliz no meu casamento, sou muito feliz. Sou feliz na minha família, eu sou feliz na minha vida espiritual, eu sou feliz na minha vida financeira, tenho muitos sonhos ainda, mas eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz. Eu sei que o Espírito Santo é a base, e se o Espírito Santo é a base, tudo vai dar certo. Disse o Todo-Poderoso: haja luz, e houve-luz. Tudo que somos, o equilíbrio da natureza, o ar que respiramos, todo o nosso universo e o próprio ser humano foram criados com um único poder, o poder da palavra. E tudo que era em trevas se tornou em luz. Que os céticos e incrédulos digam que não. É a mesma e santa palavra de Deus e que se mostra como sendo a direção única para este mundo que jaz nas trevas. Se você vive em trevas e está cansado da vida que tem levado e quer encontrar a luz para os seus caminhos, siga a direção, os ensinamentos e a prática que vem da palavra de Deus. E então, passe não apenas a experimentar, e sim a viver a luz de uma nova vida. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Agora mesmo, meu Pai, nós entramos na Tua presença. Nós entramos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor já está em nossa presença. Onde quer que haja alguém que invoque o Teu nome, neste momento, essa criatura se faz presente diante de Ti. Mas o Senhor já estava presente lá com ela. Mas agora, quando há essa combinação, esse casamento, essa concordância, o Senhor e nós, então há resposta, porque é o que diz a Tua palavra. O Senhor Jesus disse que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. Então agora mesmo nós concordamos, meu Senhor. Eu, essa pessoa que está orando comigo e as demais também, e o Senhor sobretudo. Nós concordamos, meu Pai, no cumprimento da Tua palavra. O cumprimento da Tua palavra. Então, agora mesmo, da mesma forma como o Senhor falou, haja luz e a luz se fez, as trevas não resistiram à Tua palavra. Então agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus, haja saúde nesse corpo doente, enfermo, oprimido, haja libertação, haja luz para estes olhos que têm estado cegos, haja entendimento para compreender a Tua palavra, haja ouvidos para entender, ouvir a Tua voz, meu Pai. Haja, meu Senhor, libertação agora para tantos
tantos quantos estão ligados conosco. Haja, meu Deus, poder nesta água, fluidifique esta água, para quando dela bebermos, Senhor, haja luz, haja saúde, haja vida, haja resposta, haja vida. A tua palavra que é vida, que é espírito e vida, penetre agora para fazer notória na vida dessa criatura que ainda duvida, essa criatura que ainda fica reticente com respeito à tua palavra. Ela adere a qualquer religião, mas não adere à tua palavra. Então seja ela agora, meu Pai, liberta de si mesma. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, haja vida, por onde quer que haja alguém ouvindo esta oração, haja resposta, haja libertação, porque o teu povo, meu Pai, está cansado de ouvir promessas e mais promessas. O teu povo quer resposta, e o Senhor também quer a terra boa para poder derramar a tua água, a tua palavra e fazer nascer uma nova criatura, ou novas criaturas. Faça, meu Deus, então acontecer agora o manancial de vida na vida de todos os que me ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta água abençoada venha fazer o efeito agora na vida dos que creem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Vamos beber da água. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.